Os alongamentos fazem parte de um momento inicial da aula, onde se prepara a musculatura para receber os estímulos que irão sofrer durante a parte principal da aula, causando menores danos a essas estruturas. Já que os músculos atuam como auxiliares das articulações e ossos na absorção do impacto, os alongamentos reduzem os riscos de lesões durante o treinamento. A longo prazo, deve-se pensar que, por menor que seja, sempre há impacto muscular durante a aula. Portanto, deve-se atentar para o nível de estresse que será acumulado com a continuidade do treinamento. O alongamento não precisa ser exatamente parte só do início da aula. Também pode fazer parte do período final e até parte do período principal da aula de um treinamento de flexibilidade. Nesse caso específico desta aula, damos ênfase aos membros superiores, pois serão os mais utilizados durante a aula, já que, partindo do pressuposto de que essa aula vai ser uma aula de voleibol, onde será realizado um treinamento específico do saque por baixo. Down with the licks, jump straight from the bass onto the kicks. Non-freestyle MCs fall down straight in the pits. My name is Jack, spontaneous freestylist when I catch wreck. Brothers bite me so hard saying my rhymes I ain't wrote yet. So I take it to the max, take out fake funk and jacks. Get to the point as I rock up on my lip up and tracks. You used to get busy at open mics, nah, I still do. I kill crews, lyrically, spiritually, yo, I will do anything it takes to bring B-boy style back. Anything's for you to make you say my rhyme style's fat. But I'll die before this whack MC infects the hip-hop industry to the point I cannot breathe. But if Wild Child dies before Wild Child wakes, I pray to God to step down and take down all them fake MCs. Pretty please. I got the vibe. Check 1 2 check 1 2. The wild with the style. Check 1 2 check 1 2. Does Jack wreck the rhyme? Hell yeah. I got the vibe. 1 2 check 1 2. The wild with the style. Jack is a B-boy. Does Jack wreck the rhyme? Hell yeah. Nesse caso específico, utilizamos alongamentos de forma simples, onde o próprio aluno vai executar os alongamentos com a prescrição do professor, visando sempre a especificidade dessa aula. O aquecimento dessa aula foi feito como forma de uma corrida entre postos, onde delimitamos um número de 3 voltas, passando pelos postos pré-determinados. É notável que nenhum dos postos tem grande exigência de nível muscular. Trata-se primordialmente da ativação cardiovascular e da elevação da frequência cardíaca, de modo a preparar o aluno para a aula propriamente dita. O aquecimento, não menos importante que o alongamento, também faz parte desse momento inicial da aula, onde se prepara o corpo para receber os estímulos. Portanto, ele não pode ser negligenciado. Essa parte do aquecimento poderia muito bem ser trabalhada na parte específica da aula, se tratasse de um treino para resistência aeróbica, por exemplo. A gente pode utilizar diversas variações dentro do que a gente propôs como aquecimento. Esse aquecimento a gente poderia utilizar ele no momento específico da aula, na parte principal, se a gente alterasse a composição dele, ou até manter-se a mesma configuração, aumentando apenas o princípio da sobrecarga. A gente poderia aumentar esse princípio da sobrecarga de que forma? A gente poderia aumentar a distância que ele corre, que o indivíduo vai correr, a gente poderia aumentar o número de repetições que ele faz na flexão de braço, ou até reconfigurar esse circuito que foi proposto de forma a inserir outros postos que também trabalhassem mais a parte específica muscular, ou que também trabalhasse mais a parte aeróbia. Só que tem um porém. Se a gente fosse aumentar essa parte de sobrecarga, a gente teria que dar um intervalo para o nosso aluno, porque iria se tornar uma atividade com intensidade muito alta, levando em consideração a individualidade do nosso aluno, que ele é um aluno que já possui um certo condicionamento físico, porém, mesmo assim, seria uma aula que iria ocasionar estímulos muito grandes. Então, precisaria ter um intervalo para que ele pudesse se recuperar entre uma volta e outra, por exemplo, do nosso exercício, ou até de um posto para outro.
A parte principal da aula ficou configurada como um circuito, onde os postos são trabalhados buscando a especificidade do saque por baixo do voleibol. No primeiro posto, o aluno vai lançar a medicine ball de 2 kg para cima. O intuito desse exercício é trabalhar a força a fim de otimizar a execução do saque por baixo. Fortalece primordialmente os flexores do braço, que é o bíceps braquial, os auxiliares, e os extensores do ombro, grande dorsal, redondo menor, peitoral maior, deltoide e os auxiliares. Além de trabalhar a extensão da perna também, que ativa primordialmente o quadríceps femoral. O segundo posto propõe um rolamento da medicine ball de 5 kg, que primordialmente vai trabalhar a extensão do ombro. Determinamos um número de 5 repetições de cada braço. Como explicitamos no início, os membros superiores são os mais enfatizados nesta aula. Ha 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 ha, yes yes. Return of the B-boy style. Props to all the B-boys and B-girls in the house. Check it out. I got the vibe. 1, 2, check 1, 2, 3. Wild with the style. Check 1, 2, check 1, 2. Jack wreck the rhyme. Hell yeah. When I'm on the mic, I like to speak free. Yo, as easy as it may seem, it's seen as not a capability for most to possess. You gotta catch up and take the time to create. Construct them men straight, so whack the men straight. Drinking the V8. I'm like a baseball player on track, got on still cleats. Represent the conscious style until it hits the streets. My backbone, attack rap home. Got mad rap tones, I destroy fake mad the beats like cracker jack clones. It's time for lunch already, yes, past lunch. I eat MCs like Captain Crunch, I attack and I punch. Rapping is such different style that's unlike yours. Whack MCs, I point you out and point out all of your flaws. All of your jaws get broken, style's no joking. Battling, straight up battling is what I'm provoking. But I'll die before this whack MC infects me. Hip-hop industry to the point I cannot breathe. But if Wild Child dies before Wild Child wakes, I pray to God to step down and take down all them fake. O aluno vai realizar o saque por baixo em curta distância, visando a execução correta da técnica. Nesse exercício, vamos trabalhar um número de repetições elevadas. MCs, pretty please. I got the vibe. 1, 2, check 1, 2, 3. Wild with the style. 1, 2, check 1, 2. Jack wreck the rhyme. Hell yeah. When I'm on the mic, I like to speak free. Down with the licks, jump straight from the bass onto the kicks. Non freestyling MCs fall down straight in the pits. My name is Jack, spontaneous freestylist when I catch wreck. Brothers vibe me so hard saying my rhymes I ain't wrote yet. So I take it to the max, take out fake funk and jacks, get to the point. Nesse posto, o aluno vai executar uma espécie de tiro ao alvo com o intuito de aumentar a eficácia do saque por baixo. Ele deve acertar o professor que está do outro lado da rede. As I rock up on man lip up in tracks. You used to get busy at open mics, no, I still do. I kill crews, lyrically, spiritually, yo, I will do anything it takes to bring B-boy style back. Anything's for you to make you say my rhyme style's fat. But I'll die before this whack MC infects the hip-hop industry to the point I cannot breathe. But if Wild Child dies before Wild Child wakes, I pray to God to step down and take down all them fake MCs. Pretty please. When I'm on the mic, I like to speak free. I got the vibe. Check 1, 2, check 1, 2, 3. Wild with the style. Check 1, 2, check 1, 2. Jack wreck the rhyme. Hell yeah. When I'm on the mic, I like to speak free. I got the vibe. 1, 2, check 1, 2, 3. Wild with the style. Jack is a B-boy. Does Jack wreck the rhyme? Hell yeah. When I'm on the mic, I like to speak free. Yeah. When I'm on the mic. When I'm on the mic. When I'm on the mic, I like to speak free. Dentro da composição da aula, a gente pode empregar o princípio da sobrecarga, aumentando o número de repetições em cada posto. A gente pode aumentar a carga das medicine balls, além de poder inserir outros postos dentro desse esquema de circuito. Porém, é necessário entender que os estímulos, dentro das suas intensidades, não acontecer de ter o estímulo débil, que é o estímulo que não vai causar nenhuma alteração no nosso aluno, e nenhum estímulo muito forte, que é o que pode acarretar o overtraining depois. A gente deve também se atentar para o princípio da continuidade, ou seja, nas outras aulas a gente tem que levar em consideração também o estresse que foi ocasionado por essa aula. A gente tem que conhecer o nosso aluno enquanto individualidade para poder controlar esse nível de estímulo, visando o desenvolvimento multilateral também do nosso aluno. No caso, você pode ver que no vídeo a gente tenta trabalhar o lado esquerdo e o direito,
Esse treinamento, você tem que perceber que ele aborda muito mais do que só a técnica. Tem muito mais coisas que a gente tem que levar em consideração. Mesmo a nível de alto rendimento, a gente tem que perceber que a gente está trabalhando com o ser humano. Então a gente tem que respeitar todas as fases do treinamento para que ele possa depois recuperar dos estímulos. E só para lembrar, esse é apenas um modelo de aula. Existem infinidade de modelos que podem ser adotados para poder buscar o mesmo objetivo ou talvez outros objetivos através dessa aula.